Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa conversa a respeito dessa obra O que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1º, no terceiro diálogo, que é um debate, um diálogo estabelecido por Allan Kardec com um companheiro em que ele denomina como sendo um padre e que tem por característica conhecimentos ou crenças que são arraigadas e que não admitem outra que não a dele. Então, nesse diálogo, nós vamos ver muitos posicionamentos que são feitos com relação ao Espiritismo e que há um debate ou uma argumentação em perguntas e respostas que Kardec desenvolve. Então nós estamos numa pergunta que esse companheiro, que é denominado como padre, o religioso, ele coloca o seguinte: concordo que nas questões gerais o Espiritismo é conforme às grandes verdades do cristianismo. Dar-se-á, porém, o mesmo com relação aos dogmas? Então aqui, só nessa pergunta, nós vemos uma coisa que é muito debatida e negada ao Espiritismo, porque, de um modo geral, negam os adeptos de outras crenças religiosas que o Espiritismo seja também uma religião cristã. Certo? E o Espiritismo, ele se coloca como um cristianismo redivivo, isto é, resgatando os ensinamentos do Cristo sem as alterações que foram introduzidas ao longo do tempo por várias razões. Então, nessa colocação aqui, é feita a aceitação do Espiritismo como um cristianismo porque é conforme às verdades do cristianismo. Porém, é colocada aqui com relação aos dogmas. O que nós entendemos como dogma? Existem duas maneiras de nós entendermos o que vem a ser dogma. No cotidiano, dentro daquilo do trivial, aquilo que de um modo geral, hoje em dia, é entendido como dogma, é um artigo de fé que não pode ser discutido, é aceito, e ponto. Certo? E o Espiritismo, ele não aceita esta definição. O Espiritismo aceita uma definição de que dogma é um princípio que é fundamental a qualquer sistema que nele se apoia, nele se baseia. Então, na realidade, os princípios da Igreja, certo? Quando fala aqui Igreja, é de um modo geral voltado ao catolicismo. Então, o catolicismo ele tem vários dogmas, certo? Tem o dogma do pecado original, de Adão e Eva, da origem e vários outros dogmas que são estabelecidos dentro dessa corrente religiosa e que, segundo a primeira definição, ele não pode ser discutido, ele tem que ser aceito. E com relação a isso, o Espiritismo se posiciona de uma forma contrária. Vamos ver a colocação que Kardec faz. Allan Kardec coloca: o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Não cogita de questões dogmáticas.
Esta ciência tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más. Pode julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Então aqui Kardec ele coloca uma das definições, né, de espiritismo, que é ciência, filosofia e moral, certo? Ou religião, como queiram. Então, dentro desta colocação, tendo uma vertente científica, ele não aceita que uma coisa seja imposta sem que seja entendida. Nós aceitamos aquilo que nós entendemos, é a racionalidade daquilo que nós adotamos. Nós podemos dizer, adotando uma definição, existem várias, mas adotando uma definição, que o Espiritismo é um corpo de doutrina, porque é uma doutrina que veio trazida pela espiritualidade, de alto teor filosófico, entendendo que a filosofia é uma ciência que nos explica as coisas, ou uma corrente que busca dar uma explicação àquilo que ocorre. E amparado pela ciência, porque o Espiritismo, a parte científica e a parte filosófica caminham juntas. E não poderia ser de outra forma, porque todas têm a mesma origem, que é o Criador. E aí vem a principal característica do Espiritismo. São as graves repercussões morais. Então o Espiritismo ele busca, pelo entendimento, amparado pelo conhecimento, ele busca que nós adotemos uma linha de transformação moral em cada um de nós. Então esta é uma definição que eu gosto muito e que nos mostra, certo, que se a filosofia explica, ela deve ter um amparo no conhecimento. Para que nós adotemos alguma coisa, é preciso que nós entendamos. E isto também é uma premissa que o Espiritismo nos coloca. Primeiro entenda, depois pratique. Então é a busca da prática através da consciência daquilo que nós estamos adotando. E continua Kardec na sua colocação. Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu em todo o tempo e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Na ignorância da sua verdadeira causa, os homens explicavam esses fenômenos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz por sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o Espiritismo faz para outros de ordem diferente. Então essa chamada, esse exemplo que nos é dado por Kardec, ele posiciona muito bem a razão de ser da doutrina que foi ditada ou que foi respondida às perguntas pelos espíritos, ou que foi trazida pelos espíritos. A espiritualidade sempre esteve presente na existência da humanidade. Nós temos as mais antigas narrativas conhecidas, os mais antigos registros realizados pelo homem, da presença e da ação da espiritualidade junto a nós. Mas tudo aquilo que nos era desconhecido, porque nós ainda não tínhamos a condição de entender esses fenômenos, tudo isso que ocorria, apesar de continuarem ocorrendo, tudo isso trouxe para
para o nosso posicionamento na época, uma condição de nós definirmos, reputarmos como milagres, como algo sobrenatural, quando na realidade, à medida que nós avançamos no conhecimento, nós vamos vendo que tudo isto é natural, tudo isso tem uma explicação, tudo isto a ciência hoje em dia já nos mostra que são fenômenos naturais. Então o Espiritismo ele veio nos trazer, nos explicar justamente esse fenômeno. Nós sempre lembramos que na evolução religiosa do homem, ela se faz ou ela ocorre à medida que o homem alcança esta possibilidade de, pelo conhecimento, entender aquilo que o cerca. Nós vemos nos primórdios, certo? Quando da chamada primeira revelação, que veio através de Moisés, quando a lei divina foi trazida para nós nos 10 mandamentos, que é a base da primeira revelação, nós verificamos que dos 10 mandamentos que foram ali recebidos e transcritos e apresentados como uma manifestação da lei de Deus, nós vemos que 8 dos 10 começam com a palavra não. Certo? Então, é aquela questão de indicar o que não deve ser feito. Então, nós vivíamos uma época, nesta ocasião, em que nossa percepção apenas mostrava limites que nós devíamos obedecer, isto é, o que não devíamos fazer. Mais adiante, quando do advento do Cristo, quando Jesus veio até nós, essa concepção mudou totalmente. Apesar de Jesus dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, nós verificamos que muda o enfoque. E Jesus não veio dizer o que não deve ser feito, e sim o que deve ser feito. Amai-vos uns aos outros. Então, este é um salto muito grande. Jesus não criou uma nova religião. Ele mesmo declara, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus era judeu, certo? Então, o judaísmo, a única religião que adotava um único Deus naquela época, era, vamos dizer assim, tinha um aval, certo, do Cristo, quando ele diz que não veio destruí-la e criar uma nova, mas sim dar cumprimento a ela. E o Espiritismo, quando vem, ele não diz que vem criar uma nova religião, absolutamente. Ele diz que vem resgatar os princípios colocados por Jesus, pelo Cristo, certo? Dando realmente uma conotação de uma realidade, de uma veracidade àquilo que sempre existiu desde o início e desde a adoção de um único Deus. Então nós verificamos que o Espiritismo, Kardec explica isso dizendo, o Espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra em outros globos nos quais deixaram seus invólucros materiais. Então, nós que aqui estamos, nós espiritualistas, existe uma diferença entre ser espírita e espiritualista, né? Espiritualista é aquele que crê que nós somos uma alma, certo? Que é um espírito encarnado. E nós temos uma continuidade da nossa existência quando deixamos para trás o nosso invólucro físico e retornamos à pátria espiritual, porque como espíritos imortais, o nosso verdadeiro lar é a pátria espiritual. Então, esses que estão no mundo dos espíritos, eles nada mais são do que espíritos que aqui estiveram encarnados e que deixaram para trás seus invólucros físicos. Isto é uma colocação muito importante e que vem a ser uma das bases, dos fundamentos do Espiritismo. Espiritismo, termo criado por Kardec para explicar esse corpo de doutrina, ou para dar um
uma arrumação naquilo que era já constatado por todos nós, mas que muitas coisas não eram entendidas. Então, o Espiritismo, ele funda-se na existência de um mundo invisível, isto é, da continuidade da vida espiritual. Certo? Nós hoje estamos aqui encarnados e amanhã, e esse amanhã que demore bastante a acontecer, mas nós retornaremos à pátria espiritual, onde nós nos preparamos para outras etapas, quando nós, através de reencarnações sucessivas, vamos alcançando aquilo que nós entendemos como sendo a nossa destinação, que é a perfeição, é a felicidade através da depuração que nós realizamos em cada uma das encarnações em que nós aqui estamos. Então, esta é uma proposta do Espiritismo. E nessa minha fala, atualmente, aquilo que eu fiz, que eu falei, certo? Ele envolve, vamos dizer, a não aceitação, a não adoção de vários dogmas da Igreja Católica. Um deles é a reencarnação, porque não existem penas eternas de céu ou de inferno. O que existe, na realidade, é um estágio no mundo dos espíritos, que nós chamamos de erraticidade, que é o intervalo entre duas encarnações sucessivas, onde nós nos preparamos para uma nova etapa, quando então nós, retornando a uma ligação com o corpo físico, reencarnando, nós vamos superar mais imperfeições que nós já adquirimos e vamos também trabalhar para que não venhamos a adquirir novas imperfeições, porque isso também ocorre, certo? Então, só isso daí, a reencarnação, já é uma negação de várias coisas que nós encontramos dentro dos preceitos ou dentro dos dogmas, certo, que nos são apresentados pela Igreja. Um outro deles é a origem do homem, certo, que nós entendemos que não é Adão e Eva, existiram vários Adãos e várias Evas, isto é, o povoamento da Terra pelo ser humano ocorreu através da evolução, certo, ocorrida dentro da criação. Nós não somos ou não fomos macacos, absolutamente. Nós somos espíritos e que aprendemos na Gênese, que é posterior a essa obra que aqui nós estamos conversando. Nós aprendemos na Gênese que, na realidade, foram aproveitados corpos físicos já existentes e adequados ao ambiente da Terra para que estes espíritos encarnassem, certo, nesses corpos físicos, promovendo a partir daí uma evolução. Então, isso daí é um outro princípio. Na natureza, tudo evolui incessantemente. Então, nós poderíamos aqui levar o resto do programa e outros tantos programas falando nesses pontos, né, em que nós, que adotamos o Espiritismo como aquele corpo de doutrina de alto teor filosófico, amparado pela ciência e com graves repercussões morais, nós entendemos esse nosso posicionamento que é racional, que é amparar até hoje. Nada do que nós encontramos no Livro dos Espíritos e na codificação foi negado pela ciência. Pelo contrário, cada vez mais nós verificamos uma confirmação daquilo que os espíritos nos ditaram e que são descobertos, entre aspas, pela ciência, certo? E passam a ser conhecidas pelo homem e que confirmam aquilo que a doutrina nos traz. Mas continua Kardec dentro da sua argumentação com relação a esses dogmas. São os seres, esses espíritos, são os seres a quem chamamos espíritos, seres que nos cercam incessantemente e exercem sobre os homens
sem que estes o percebam uma grande influência e desempenham um papel muito ativo no mundo moral e mesmo até certo ponto no físico. Isto aqui, esta influência, nós verificamos através das Escrituras, através dos registros, desde a época de Jesus, quando nós vemos, inclusive, episódios, né, que foram denominados como do possesso, certo? E outros tantos, que nós vemos esta influência muito forte desses espíritos que já estiveram entre nós e que hoje em dia, na espiritualidade, eles exercem esta influência dependendo da nossa sintonia, dependendo daquilo que como nós nos apresentamos. O Espiritismo está, pois, na natureza. E podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, é ele uma potência como a eletricidade o é sobre outro ponto de vista, e como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos de que o mundo invisível é a fonte produziram-se em todos os tempos. Eis aí porque a história de todos os povos faz deles menção. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens o atribuíam a causas mais ou menos racionais, e deram, neste ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Tudo aquilo que nós não entendemos, nós adotamos como sendo algo sobrenatural, algo que não está de acordo com as leis naturais e algo que nos maravilha e nós chamamos de milagres. Então, na realidade, algo que seja sobrenatural é algo que nega as leis divinas, que nega a lei de Deus. E, como tal, não deve ser assim entendido, porque quando nós verificamos a negação ou afirmamos a negação da lei de Deus, nós, na realidade, estamos afirmando que Deus criou as coisas de forma imperfeita. Então, isto não é aceitável. E é em cima disso que o Espiritismo não valoriza, não adota esses chamados dogmas que não podem ser discutidos e devem ser aceitos. O Espiritismo quer entender as coisas e busca, através da explicação daquilo que nos foi trazido pelos Espíritos, entender o que ocorre ao nosso redor. Mais bem observado, depois que se vulgarizou, depois que tornou-se de conhecimento maior, mais amplo, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, de uma ciência e não de uma religião. Então, isto tem uma nota aqui que saiu na revista O Reformador, de 1949, em que há um tratado, há uma explicação, há uma abordagem a respeito dessa discussão que até hoje existe, né? Se o Espiritismo é um conceito moral ou se é uma religião. Se é uma religião, não é uma nova religião, mas é apenas o resgate dos ensinamentos do Cristo, na sua maior pureza, e também a explicação de vários fenômenos que ocorrem ao nosso redor e que nos foram trazidas essas explicações pelos Espíritos. A prova disso é que o Espiritismo conta entre seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando a Igreja os não repele, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. É a racionalidade. E ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas sequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo,
os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podemos exprobá-los, podemos condená-los por isso. Cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Então, com esta colocação, Kardec chama a atenção que não há como negar que o Espiritismo é um corpo de doutrina que está dentro dos preceitos trazidos pelo Cristo. O Espiritismo não se afasta em momento algum daquilo que veio através de Jesus para nós, daquilo que o cristianismo, na sua essência, na sua origem, adotou e, para tanto, deve ser assim visto e não negado como aquele que não entende e, por não entender, não aceita. Meus amigos, vamos interrompendo a nossa conversa, marcando já um próximo encontro na próxima semana, onde estaremos juntos novamente para darmos prosseguimento a esta nossa conversa, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz para todos. Paz para todos. Paz para todos. Paz para todos. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos amigos, que estamos mais uma vez para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita, nosso estudo conjunto. Hoje, queridos irmãos, já temos na medicina oficial uma quantidade muito grande de profissionais, espíritas e não espíritas, que levam em conta este caráter espiritual do ser humano. Não encaram a pessoa simplesmente como o corpo que está ali diante dele no consultório dela, no consultório. Então, queridos irmãos, com o correr do tempo, cada vez mais, a medicina irá descobrir que é isso que o Dr. Chauvet falava lá em 1866, que, acima de tudo, nós seres humanos, nós somos espírito imortal. E o que morre, o que vai para debaixo da terra e é carcomido pelos germes, pelos vibriões, é o corpo de carne. O espírito não, o espírito continua a sua romagem cósmica em direção à perfeição. Nós iremos iniciar hoje matéria nova e escolhemos, no exemplar de novembro de 1864, a de título O Espiritismo é uma Ciência Positiva. Trata-se de uma alocução do Sr. Allan Kardec aos espíritas de Bruxelas e Antuérpia em 1864. Vamos então ao texto. Vamos então ao texto. Publicamos esta alocução a pedido de grande número de pessoas que nos testemunharam desejo de conservá-la
porque ela tende a fazer considerar o espiritismo sob um aspecto de certo modo novo. A Revista Espírita de Antuérpia reproduziu-a integralmente. Agora vamos à transcrição que Kardec faz do seu discurso lá em Antuérpia. Senhores e caros irmãos espíritas, apraz-me dar-vos este título, porque, embora eu não tenha o privilégio de conhecer todas as pessoas presentes nesta reunião, quero crer que aqui estamos em família e todos em comunhão de pensamentos e de sentimentos. Mesmo admitindo que nem todos os assistentes fossem simpáticos às nossas ideias, não os confundiria menos no sentimento fraterno que deve animar os verdadeiros espíritas para com todos os homens, sem distinção de opinião. Não obstante, é aos nossos irmãos de crença que me dirijo mais especialmente para exprimir-lhes a satisfação que sinto de me achar entre eles e de oferecer-lhes, em nome da Sociedade de Paris, a saudação de fraternidade espírita. Como vimos, queridos irmãos, Kardec, na introdução ao discurso que fez, ele chama aqueles companheiros lá de Bruxelas e Antuérpia, ele os chama de irmãos, e explica que dar-lhes esse título porque considerava que estava em família e todos em comunhão de pensamentos e sentimentos. Então é importante em qualquer reunião séria, qualquer reunião de pessoas sérias, com um intuito sério, é importante que haja essa comunhão de pensamentos e de sentimentos. É importante que as pessoas estejam ali, como disse Kardec no trecho até que acabamos de ler, com aquele sentimento fraterno que deve animar os verdadeiros espíritas para com todos os homens sem distinção de opinião. O espírita respeita muito as religiões alheias, respeita muito as crenças que as pessoas têm em determinadas correntes do pensamento, mesmo que não se afinize com elas, mesmo que não concorde com os princípios, com os conceitos dessas religiões, dessas correntes de pensamento, o espírita, ele respeita o esforço que as pessoas fazem no sentido do bem. E como vimos também há pouco, é importante que essas pessoas que têm esse pensamento diferente, elas sintam que realmente contam por parte dos espíritas com este sentimento muito bonito que é a fraternidade. Continuemos então nosso estudo da matéria de título O Espiritismo é uma Ciência Positiva, inserida por Kardec no exemplar de novembro de 1864. Continua então Kardec transcrevendo seu discurso lá de Bruxelas e Antuérpia. Eu já havia tido a prova de que o Espiritismo conta nesta cidade numerosos adeptos sérios, devotados e esclarecidos, compreendendo perfeitamente o objetivo moral e filosófico da doutrina. Sabia que aqui encontraria corações simpáticos, e isto foi motivo determinante para que eu correspondesse ao insistente e grato convite que me foi feito por vários dentre vós, de aqui fazer uma pequena visita este ano. A acolhida tão amável e cordial que recebi fará que leve de minha estada a mais agradável lembrança.
certamente eu teria o direito de envaidecer-me pela acolhida que me tem sido dispensada nos diferentes centros que visito, se não soubesse que esses testemunhos se dirigem muito menos ao homem do que à doutrina, da qual sou humilde representante, e devem ser consideradas como uma profissão de fé, uma adesão aos nossos princípios. É assim que os encaro no que me concerne pessoalmente. Kardec, nesse trecho, queridos irmãos, ele faz a primeira menção ao fato de que ele não estava ali se colocando como sendo o criador da doutrina espírita, não se colocando como aquele condutor de almas que ensina e os outros aprendem e seguem. Não. Como vimos, ele está deixando bem claro que se coloca ali como uma pessoa que humildemente vai levar aquilo que a doutrina tem a dizer, e considera que todas aquelas atenções, todos aqueles encômios dos espíritas de Bruxelas e Antuérpia em relação a ele considerava que não se tratava de um atendimento, de uma louvação pessoal. Ele considerava que aquelas atitudes nada mais eram do que o respeito, a consideração e até mesmo a gratidão que as pessoas estavam tendo pela doutrina que foi trazida pelos espíritos superiores. Ele, Kardec, se colocando então como um divulgador, como aquele que fazia a chamada codificação dos ensinos dos espíritos e os transmitia através dos seus livros, dos seus artigos, das suas visitas aos outros centros, que não a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Vamos prosseguir, então, no estudo da matéria de título O Espiritismo é uma Ciência Positiva, que Kardec inseriu na Revista Espírita de novembro de 1864 e que consta da transcrição do discurso que ele fez em Bruxelas e Antuérpia em 1864. Continua então o codificador. Aliás, se as viagens que faço de vez em quando aos centros espíritas só devessem ter como resultado a satisfação pessoal, eu as consideraria inúteis e delas me absteria. Mas, além de contribuírem para estreitar os laços de fraternidade entre os adeptos, também tem a vantagem de fornecer-me elementos de observação e de estudo, jamais perdidos para a doutrina. Independentemente dos fatos que possam servir ao progresso da ciência, aí recolho os materiais da história futura do Espiritismo, os documentos autênticos sobre o movimento da ideia espírita, os elementos mais ou menos favoráveis ou contrários que ela encontra, conforme as localidades, a força ou a fraqueza e as manobras de seus adversários, os meios de combater esses últimos, o zelo e o devotamento de seus verdadeiros defensores. Como vemos, queridos irmãos, Kardec continuou batendo nessa tecla de que a presença dele nesses centros, ele não tem nenhum sentido de interesse pessoal,
como disse ele, que acabamos de ler, se ele fosse viajar apenas para atender a sua satisfação pessoal, ele não faria as viagens porque as consideraria totalmente inúteis. Então novamente ele ressaltou a importância de estreitar os laços de fraternidade entre os espíritas. Isso é uma coisa que tem que estar sempre muito forte no movimento espírita, hoje e sempre, é justamente esse sentido de estreitar os laços de fraternidade entre nós espíritas. E então Kardec também falou, no texto que acabamos de ler, que ele se utilizava dessas viagens justamente para fornecer-lhes elementos de observação e de estudo. Ele colhia os fatos que pudessem servir ao progresso da ciência, ele reunia materiais sobre a história do espiritismo para que fosse de conhecimento das gerações futuras, enfim, reunia documentos autênticos sobre o movimento, sobre as reuniões que eram feitas. E uma coisa interessante, como vimos no texto, ele também colhia informações a respeito do que estavam fazendo os adversários do espiritismo, quais eram as argumentações que eles apresentavam, de que forma eles agiam, justamente para que ele, Kardec, depois, através mesmo das páginas da própria Revista Espírita, ele apresentasse o contraditório, ele respondesse aos ataques dos adversários, justamente esclarecendo as bases da doutrina, os princípios que a doutrina esposava, enfim, fazendo então uma defesa dos postulados da doutrina. E, como também lemos há pouco, ele ficava atento para detectar o devotamento dos seus verdadeiros defensores da doutrina. Ele prestava muito atenção não só às palavras, mas aos exemplos, às atitudes daqueles espíritas verdadeiramente sinceros que divulgavam a doutrina não só através do conhecimento em si, como também através da sua própria exemplificação, porque afinal de contas a melhor divulgação é a do exemplo. Continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1864, na matéria de título O Espiritismo é uma ciência positiva. Não há centro espírita onde eu não tenha encontrado um número mais ou menos grande desses pioneiros da obra, desses arroteadores de terreno, desses lutadores infatigáveis que, sustentados por uma fé sincera e esclarecida, pela consciência de cumprir um dever, não desanimam ante nenhuma dificuldade, encarando seu devotamento como dívida de reconhecimento pelos benefícios morais que receberam do Espiritismo. É justo fiquem perdidos para os nossos descendentes os nomes daqueles de que se honra a doutrina e que um dia não possam ser inscritos no panteão espírita? Então, queridos irmãos, como vimos, essas observações de Kardec o levaram a fazer essas afirmativas
do número cada vez maior desses espíritas sinceros, que ele chamou de pioneiros da obra. Espíritas que realmente tinham uma fé sincera, esclarecida, consciência do dever cumprido, não desanimavam diante das dificuldades. Às vezes nós vemos companheiros no movimento espírita assim, um pouco acabrunhados, um pouco desanimados, por encontrarem algumas dificuldades na condução dos assuntos, dos empreendimentos nos arraiais espíritas, às vezes deparando com companheiros que não são tão colaborativos e tal. E isso, apesar de ser, de certo modo, humano, que a pessoa que está imbuída dos melhores ideais fique triste quando vê que há pessoas que não estão com os mesmos sentimentos elevados, etc. Mas se ao mesmo tempo isso pode se considerar natural, porque o planeta é de provas e expiações, mas por outro lado, se nós compararmos com as extremas dificuldades que os pioneiros da doutrina espírita tiveram para consolidá-la, para divulgá-la, para expandir o movimento, a gente acaba chegando à conclusão que as dificuldades que hoje, porventura, se encontram nos arraiais espíritas para desenvolverem as atividades, para expandir o seu serviço no bem, a divulgação da doutrina, o atendimento fraterno às pessoas que vão à casa espírita, isso é muito pouco em comparação com muito que aquelas pessoas nos primórdios do espiritismo tiveram que enfrentar. Então, os companheiros que se depararem com essas resistências, então que possam ter paz interior, perseverança, estejam bem sintonizados com a espiritualidade maior, para que a pouco e pouco, com fraternidade, mas com firmeza, com denodo, continuem a caminhada, como dizia Leopoldo Machado, para frente e para o alto. Assim, queridos irmãos, nós estamos chegando ao final do programa. Nós só vamos ressaltar no último trecho lido que Kardec constatou que havia muitos espíritas que tinham fé sincera, esclarecida, consciência de cumprir um dever. E que, ante qualquer dificuldade, eles as encaravam justamente em nome do devotamento que eles tinham, repetindo aqui o que Kardec falou, como dívida de reconhecimento pelos benefícios morais que receberam do Espiritismo. Esse é um ponto muito importante. Toda e qualquer pessoa, não é só o espírita, toda e qualquer pessoa que cresce espiritualmente pelo fato de ter se voltado para uma corrente de pensamento, para uma religião, e com essa dedicação, a pessoa sente que melhorou, que evoluiu espiritualmente, que não tem mais aqueles defeitos que tinha antes, que pelo contrário está desenvolvendo virtudes verdadeiras. Essas pessoas precisam ter justamente esse sentimento de agradecimento pelo fato de justamente de terem conseguido acesso a tais conhecimentos que lhe permitiram então fazer essa melhoria interior. É o que nas hostes espíritas chamamos da reforma íntima. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas inclinações. Chegamos ao final, queridos irmãos. Até a próxima semana. Muita saúde, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.